Eu converso com Wlamir Brandalize ao vivo aqui no Agricultura BR. Brandalize, é sempre um prazer conversar contigo. E os números que foram apresentados trouxeram um efeito negativo. A soja em Chicago é negociada em queda, trazendo uma percepção de maior safra americana, mesmo com China mostrando regularmente que está no mercado, que está comprando o Brandalize. Que momento é esse para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é o começo de semana que eu considero até um movimento um pouco mais técnico, né? Porque as notícias que tem, elas são um pouco melhores para a soja, a safra americana está um pouco melhor que era esperado, mas ao mesmo tempo a situação está um pouco pior aí no caso do milho. Então hoje é um dia que muita gente já está trocando posições, está vendendo soja, comprando milho, comprando trigo. Os cereais, eles estão atrativos, estão na linha positiva, e a soja num dia de liquidação, perdendo 10, 15 pontos, chegou a trabalhar já em algum momento perto de 20 pontos de baixa, mas é um momento de acomodação, né? Porque a safra americana, mais 2 semanas, ela vai se definindo, então ela vai ficar nessa faixa de 120 e pouquinhos milhões de toneladas, que é um número provavelmente um pouco maior que a expectativa, né? Muita gente apostava que ia vir abaixo de 120 milhões, mas o ambiente em si ele está muito perto dos 14,5. As cotações da soja perto de 14,5 são cotações boas, né? Entre 14 e 15 dólares aí que está navegando, com exceção do spot aí que está perto dos 16, o setembro, né? Então o ambiente em si, ele está, eu estou considerando até cotações boas, que eu acreditava aí nas semanas anteriores que com a situação da safra americana evoluindo, nós iríamos trabalhar de 13,5, 14,5 aí o viés normal e chances de passar um pouquinho de 14,5. Hoje nós estamos entre 14 e 15, né? Então 14,5 aí que é o mercado dos meses para frente aí, eu acho ainda bom o nível em função dessa condição aí, porque hoje também está chovendo ali no estado de Iowa, está chovendo agora. Já a partir desse horário aí, a meia hora estava chovendo já ali em Chicago. Então as condições da soja nessa hora com essa chuvinha que está chegando, é uma chuva de volume pequeno, mas já ajuda a soja, ela ainda não está dando a condição para o milho, e o milho vai passando o tempo e vai perdendo potencial. É por isso que o pessoal está aproveitando posições aí, comprando milho e vendendo soja. Nós estamos vendo uma troca de posições lá em Chicago. Brandalize, na última semana, principalmente, nós vimos a China fazendo aquisições importantes, volumes mais expressivos de soja norte-americana. Mostra muito claramente uma preferência pela soja dos Estados Unidos em deferência à soja brasileira. A soja americana está mais acessível, está mais barata, pode-se dizer dessa maneira. Ao mesmo passo que temos essas movimentações. O clima, a questão geopolítica e os cenários que acabam por influenciar os negócios, além da economia dos Estados Unidos por si só, que já traz também um impacto importante nos negócios. Falando agora a respeito dessas variáveis sobre as negociações de soja brasileira, o que o produtor aqui no Brasil pode esperar? Olha, o produtor ainda pode esperar alguns picos, né, de valores. Nos próximos dias tem movimento. Hoje, por exemplo, o dia começou com essa onda de baixa lá em Chicago, o mercado está caindo em relação à semana passada, e na média R$2 aí nos portos, né? Mas ainda temos da semana, eu acredito que ainda deve flutuar com momentos interessantes aí, deve recuperar na semana um pouco desse fôlego, porque a safra da China, Fabiano, ela está bem comprometida esse ano, né? Eles estão com uma estiagem extrema, a projeção inicial era mais de 18 milhões de toneladas da soja, hoje lá na China eles comentam que dificilmente chega a 15, e o chinês está no mercado, que a gente já citou, agressivo, ele não quer deixar estoque baixo, né? Ele está temendo aí com o abastecimento de grãos aí, de alimentos nesse ano, por isso que eles estão comprando e devem continuar comprando. E aqui nós vemos aí, que a gente citou, né? Para nós aqui o prêmio perto de 260 centavos ou pontos acima de Chicago, enquanto essa semana eles estão comprando lá nos Estados Unidos com 160 de prêmio. Então, para eles está $1 mais barato por lá. Enquanto eles conseguem comprar posições lá, eles vão comprando lá, né?
E ainda para esse ano, provavelmente vai girar muito grão aqui no Brasil, ainda tem bom volume aí para ser negociado, e nas próximas semanas deve girar aí, e aqui o pessoal aproveitar, né? Esses patamares acima de R$ 190 nos portos é o que está indicando aí nesse momento, né? Então, o mercado ainda está bem atrativo, os números estão muito interessantes aí. O produtor não pode descuidar aí que tem aquele produtor ainda está esperando R$ 200 no interior, mas esse número é muito difícil de acontecer, né? Porque o câmbio também está acomodado, o câmbio está mais perto dos 5, e isso acaba limitando essas cotações da soja aí, porque balizador basicamente é Chicago, prêmio e dólar. Prêmio está ficando estável aí nessa faixa de 260 já faz quase 2 meses. Chicago tem flutuado pouco, né? Essa flutuação aí foi até levemente positiva semana passada. Mas o câmbio não tem se sustentado aí em patamares maiores, né? O câmbio a 5 ele limita as cotações aí nos portos e limita no interior também. Brandalize, em relação aos preços praticados aqui no Brasil, comercialização que segue campanha 21-22, ainda tem um volume relevante de soja a ser negociada e, claro, a negociação de soja futura. Como é que ficam esses patamares aqui no Brasil para o produtor que está considerando o preço mais baixo? Como você disse, muita gente ainda espera R$ 200 no interior do país. Olha, com relação à safra nova, está muito atrasada a comercialização, né? Nós temos aí pouca soja negociada. Os níveis que têm aparecido nos portos aí na faixa de 175, no máximo 180 para maio do ano que vem. Então, os níveis estão abaixo dos interesses dos vendedores. E aí o ritmo vai ficando lento, né? Isso não é nada bom, né? O produtor deixar tudo para vender no ano que vem, porque com o excesso da oferta lá na colheita, a partir de janeiro, se o plantio começar já nas próximas 2 semanas, aí que é quando abre a janela agrícola, nós vamos ter muita soja colhida já em janeiro. Então, e como nós vamos passar o ano nesse ritmo aí que está ainda sobrando soja, né, pode ser que haja então uma pressão grande de oferta e aí talvez o prêmio não se sustente, né? Daí o mercado pode pagar até menos do que está pagando hoje. Por isso que o produtor tem que analisar, ver as condições, ver a relação de troca. Tem muita gente que precisa de insumo ainda para esse plantio e para aproveitar, né? Porque passando agora essas próximas 2, 3 semanas, a safra americana vai estar definida, daí não tem muito o que acontecer por lá, né? Aí o mercado vai se focar aqui. E aqui, somente uma seca novamente no sul, que poderia vir através de uma laninha, pegando o sul do Brasil, Paraguai e Argentina, que esse ano muitos não acreditam que vai acontecer, poderia dar uma reversão nas cotações. Em princípio, o mercado tende a se acomodar aí do meio de setembro em diante com o plantio aí que começa a andar, né? Então, o plantio aqui e recorde de área vai ser um fator aí que vai pressionar Chicago. E desses níveis de 14,5, 15 que nós estamos trabalhando hoje, talvez volte 13,5, 14,5, perca $1 aí por bucho, isso dá $2 e pouco por saca, isso dá uma diferença de 10, 15 reais a menos aí ao produtor. Então, o produtor tem que ficar atento, porque a safra americana, ela já vai se definir. Questão de 2, 3 semanas, ela está definida, né? Brandalize, para encerrar, vou desenhar aqui um cenário para que você analise. Vamos colocar a seguinte situação: Estados Unidos com uma boa safra, definindo uma boa safra norte-americana. $1 aqui no Brasil, mesmo em ano eleitoral, ficando em patamares mais baixos que nós víamos há 6, 7 meses ou no ano de 2021, 2020. $1 realmente com valores mais baixos do que aqueles que se tinham. Um produtor brasileiro que nesta safra especificamente investiu mais, ele teve gastos maiores, principalmente em relação a alguns insumos, a fertilizantes, até por conta de tudo que aconteceu no cenário geopolítico e aquela especulação de preços. Enfim, produtor brasileiro está preparado para os desafios e até com uma soja em Chicago, $1 por bushel mais barata? Olha, grande parte do produtor não, né? Ele sabe, todo mundo sabe que o custo subiu, né? Todos os insumos subiram, né? Fertilizantes principalmente. Então, o pacote tecnológico que ele vai usar na lavoura esse ano, ele está mais caro em reais, então ele vai gastar mais. Ele vai gastar acima de uns R$ 6.000 aí por hectare, mais ou menos, né? Então, isso vai fazer com que o custo final dele
vá para patamares históricos, é um nível maior até hoje visto. A questão principal é que eu não vejo também para o produtor um temor aí dele estar vendendo soja abaixo de R$ 150 a saca, que aí comprometeria a margem, né? Certamente muitos aí já estariam praticamente sem margem nenhuma, então, mas que é um ano que o produtor tem que ficar atento e não deixar de perder a oportunidade de ir fazendo umas vendas para ter média, fazer venda com lucros, porque como estamos atrasados na comercialização, vai ter momentos que o valor que a soja estará no mercado vai ser muito próximo do valor do custo de produção, e em algumas regiões até abaixo. Então é muita atenção do produtor para não ter que vender na hora do sufoco e ele praticamente trabalhar sem margem, né? Existe esse risco e o produtor tem que tentar escapar dele, né? Porque nós vamos ter períodos ali de fevereiro, março, período do plantio da safrinha, que o produtor geralmente faz venda de soja para fazer insumo para a safrinha do milho. Março, abril, vencem dívidas de insumos, máquinas. Abril, maio tem custeio, que muita gente tem que pagar, dívidas de banco. É nesses momentos que vai ter pressão. E como nós caminhamos aí para um recorde de safra, tudo indica que nem a própria Conab já estima acima de 150 milhões de toneladas, é muita oferta, os compradores vão ser os mesmos, os portos são os mesmos, e aí talvez nós vamos ter uma pressão. Então o produtor tem que começar já a pensar na comercialização de médio e longo prazo, para não deixar tudo para a boca da colheita, que é um ano de risco, é um ano de mais riscos que nos anteriores, em função que nós estamos carregando um ano de alto custo, né?